Olá, amigos! Outro tópico onde ocorre muita simplificação excessiva ao tentar entender a transformação do Império Romano tardio para a Idade Média é o tópico do declínio do paganismo e da ascensão simultânea do cristianismo. Constantino, após vencer a Batalha da Ponte Milvio em 312, tornou o cristianismo a religião dominante do Império e, em 394, o imperador Teodósio proibiu o paganismo, de modo que logo depois o paganismo praticamente acabou. Assim como acontece com a simplificação excessiva de como o Império Romano Ocidental acabou, onde vimos que na verdade a data de 476 d.C. é apenas uma das datas possíveis para a queda do Império Ocidental, ou onde vimos que a cidade de Roma ainda experimentou algum tipo de período dourado após sua suposta queda. Aqui também veremos que muitas afirmações simplificadas estão circulando na internet. Mas é um tópico muito mais complexo do que gostaríamos que fosse, portanto, também é, pelo menos para mim, um tópico extremamente interessante. Durante a crise do século III, em que o Império Romano foi dividido em três partes, onde as invasões bárbaras ameaçavam as fronteiras, onde novos imperadores eram proclamados com regularidade e onde a guerra civil era uma ocorrência regular, não uma exceção, começou uma tendência que daria forma ao mundo romano por séculos. Os antigos deuses greco-romanos que eram adorados durante a República Romana e no auge do Império estavam em declínio. Tornou-se uma tendência a adorar um único deus. Mitras, por exemplo, era um deus que estava em ascensão e muito popular, especialmente entre os militares romanos. Outro deus que tinha sido extremamente popular entre os soldados e onde especialmente o imperador Aureliano tentou estabelecer aquele deus como principal deus do império era o deus do Sol Invictus, sobre o qual falamos no último vídeo. Mas, ao mesmo tempo, outra cultura estava ganhando terreno que originou-se do Oriente Médio, a saber, o cristianismo. Esta jovem cultura também adorava um deus, mas, ao contrário do mitraísmo ou do Sol Invicto, era diametralmente oposto à adoração dos deuses antigos. Enquanto o Sol Invictus e o mitraísmo coexistiam pacificamente com os deuses greco-romanos, esta nova religião se oporia a eles, pois teria uma reivindicação absolutista, total de ser a única, a verdadeira religião. Mais ainda, esta religião não aceitaria a autoridade imperial de Roma e se oporia a tudo sobre o qual Roma foi fundada, tudo o que Roma representava. Isso iria se opor aos ritos mais antigos e sagrados, às tradições mais sagradas, e assim, realmente, iria se opor ao núcleo, à própria fundação sobre a qual o Império Romano foi construído. Portanto, é claro, alguns imperadores romanos e as autoridades romanas em geral eram muito suspeitas do cristianismo, o que às vezes levou à perseguição de seus seguidores. Ainda é debatido entre historiadores quão severas eram essas perseguições, já que muitas das fontes sobreviventes são de autores cristãos como Eusébio ou Lactâncio, que tendiam a pintar os cristãos, é claro, de forma mais favorável em suas escritas em comparação com os romanos pagãos e os imperadores romanos pagãos. Mas é claro que elas ocorreram de alguma forma e em alguma medida, embora provavelmente não tenham sido tão generalizadas e severas como às vezes retratadas na cultura popular ou nas dramatizações bíblicas exageradas. Ainda assim, tais atos repugnantes certamente não devem ser desculpados, e até certo ponto, perseguindo os cristãos, os imperadores romanos que provavelmente tiveram uma parte nisso,
como Nero, Decius, Valeriano, ou Galerius e Diocleciano, conseguiriam exatamente o oposto do que eles queriam alcançar. Após Constantino vencer Maxêncio na lendária Batalha da Ponte Milvia em 312 d.C., o primeiro imperador surgiria que não só toleraria esta religião, mas que chegaria a preferi-la à antiga pagã em algum momento de sua vida. A partir de 326, ele só emitiria moedas com o símbolo cristão Shirui na sua cama de morte. Ele foi batizado no ano 337 d.C. Ele lançaria uma tendência em movimento que transformaria radicalmente o império de formas profundas. Devido a um imperador abertamente favorecendo o cristianismo, por exemplo, favorecendo os cristãos para cargos de alto escalão, o processo de cristianização do império havia começado, e isso significaria o fim das antigas religiões. E, como Constantino havia abandonado Roma, a cidade dos antigos deuses, a cidade sobre a qual o império foi construído, e transferiu a sede imperial para sua nova Roma, a cidade de Constantinopla, ele agora teria uma base de poder no leste onde esta nova religião seria libertada das correntes predominantemente pagãs do oeste, onde o paganismo estava muito mais profundamente enraizado na sociedade. Constâncio II, um dos filhos de Constantino, que se tornaria seu sucessor em 337 d.C., já aprovou as primeiras leis antipagãs na década de 350 d.C., e o cristianismo provou ser tão intolerante, se não mais, do que os mais fervorosos defensores dos antigos deuses. Ele, por exemplo, promulgou uma lei na qual a pena de morte era consequência para a participação em sacrifícios pagãos de animais ou para o culto de ídolos pagãos. Ele fechou os antigos templos, mesmo em Roma, no coração dos deuses antigos. O magnífico templo de Júpiter no Monte Capitolino seria, pela primeira vez em 1000 anos, fechado e os adoradores não seriam permitidos a realizar os antigos ritos pagãos. Os templos de Juno Moneta, os templos de Sol Invictus, todos os templos foram fechados. Mesmo o altar da Vitória foi removido da Casa do Senado, a antiga Cúria Júlia, o símbolo milenar do Senado. Especialmente na metade oriental do Império, isso levaria à destruição, saque e profanação de muitos templos, túmulos e monumentos antigos. A morte de uma sociedade começa quando ela começa a se voltar para si mesma. Mas então veio Flávio Juliano, filho de um meio-irmão de Constantino, e ele era um nobre homem que viu a escuridão chegando e tentou preveni-la. Em seu infelizmente curto reinado, ele restaurou os antigos templos. Eles foram reabertos. Mais uma vez, alguém podia realizar os antigos ritos no Capitólio. Um poderia entrar novamente no Templo do Sol de Aureliano. O altar da Vitória foi restaurado à Cúria. Um poderia ir ao antigo santuário de Delfos, e era como se a luz da antiguidade brilhasse novamente com força. No entanto, infelizmente, este grande imperador queria ser um segundo Alexandre, o Grande, e invadiu o Irã, onde encontrou seu fim. Eu farei um vídeo muito detalhado sobre Juliano porque ele é um dos imperadores que mais admiro. Para todos os interessados na vida de Juliano, eu posso recomendar altamente o livro de Corvidal intitulado Juliano, que é uma excelente leitura, link na descrição. E não se esqueça de se inscrever neste canal se você não quiser perder meu vídeo sobre Juliano, que poderia ter sido Juliano o Grande, ou outros vídeos sobre muitos tópicos diferentes, especialmente do Império Romano Tardio.
Após o curto, na minha opinião, reinado de Flávio Juliano, a morte do paganismo continuaria, enquanto o cristianismo continuaria a crescer. O altar da Vitória foi removido novamente pelo imperador romano ocidental Graciano em 382 d.C. Além disso, este imperador removeu os privilégios das vestais e confiscou o dinheiro destinado a sacrifícios e cerimônias. Ele declarou que todos os templos e santuários pagãos deveriam ser confiscados pelo governo e suas receitas deveriam ser unidas à propriedade do tesouro imperial. O Senado de Roma protestou isso sob Quinto Aurélio Símaco, mas sem sucesso, pois já encontravam oposição de senadores cristãos dentro de suas próprias fileiras. Em outro fascinante giro de ironia, o altar da Vitória, o antigo símbolo do Senado, foi restaurado novamente ao Senado por Eugênio, um usurpador do trono ocidental, que, na minha opinião, não é falado o suficiente. É bastante provável que Eugênio fosse um pagão secreto, fingindo abertamente ser cristão, mas secretamente ainda adorando os deuses. Compreensivelmente, temendo que, se Roma abandonasse os antigos deuses, o império cairia. Mas não só o altar da Vitória foi restaurado, não, os templos foram reabertos novamente em 392 d.C. Uma vez mais, poderia-se entrar no templo de Júpiter ou no templo de Sol Invictus de Aureliano e adorar o deus ou deuses de sua escolha. Mesmo o templo de Vênus e Roma foi rededicado e aberto, este maior templo de Roma, construído pelo lendário imperador Adriano ele mesmo há mais de um quarto de milênio antes. Infelizmente, no entanto, sua regra não foi reconhecida pelo imperador romano Teodósio e, assim, o inevitável confronto aconteceu na Batalha do Rio Frígido em 394 d.C. Teodósio era um cristão fervoroso e havia até mesmo um ano antes abolido os antigos Jogos Olímpicos em 393 d.C., esta nobre competição da antiguidade que havia sido realizada por 1000 anos. Eu farei um episódio inteiro sobre a Batalha do Rio Frígido, pois o destino do mundo seria decidido aqui, assim como na Batalha do Ponte Milvio. E desta vez foi a última resistência do paganismo, a última resistência da antiga religião, sob a bandeira do imperador ocidental contra o imperador cristão do leste e seu exército. Muito pode ser dito sobre esta batalha, por exemplo, como Eugênio e seu Magister Militum quase teriam vencido se não fosse por acaso, sobre como Eugênio e Arbogastes colocaram uma estátua de Júpiter na borda do campo de batalha e como eles haviam aplicado imagens de Hércules nas bandeiras do exército. Foi realmente o épico confronto entre os antigos deuses e o novo deus que não aceitaria nenhum outro deus ao seu lado. E o paganismo perdeu. Esta batalha se revelou desastrosa para o Império Ocidental de muitas formas, que muitos historiadores modernos ainda falham em ver. Primeiro, isso seria a vitória final para o cristianismo, que continuaria a destruir a antiga sociedade pagã do Ocidente. Neste momento, ainda havia mais pagãos do que cristãos na metade ocidental do Império. Em segundo lugar, quase todas as legiões do Oeste foram destruídas com consequências desastrosas mais tarde, pois o Império Ocidental não teria forças suficientes para defender a fronteira do Reno 12 anos mais tarde, o que levaria a grandes massas de tribos germânicas invadindo o Império. No mesmo ano,
Teodósio promulgou leis que proibiram o culto aos antigos deuses, mesmo no Ocidente, e, mais uma vez, como na época de Constantino II, todos os templos foram ordenados fechados, para que, mais uma vez, pudéssemos ver a triste cena dos antigos templos, o magnífico templo de Júpiter no Capitólio I, o templo de Vênus e Roma, o templo de Sol de Aurélio, todos fechados. Havia centenas de templos em Roma naquela época e todos eles foram ordenados a serem fechados. Ainda assim, os pagãos não pararam de adorar os antigos deuses, muitos ainda resistiram e agora começou uma prática que se tornaria cada vez mais forte. Eles adorariam secretamente os antigos deuses em santuários escondidos subterrâneos ou removidos em propriedades terrestres mais distantes das cidades. E agora entendemos de onde vem a palavra pagã, isto é, da própria palavra paganus derivada de pagus, que significa do campo ou fora de uma cidade. Para os pagãos realizarem cada vez mais suas práticas em criptas subterrâneas escondidas, portanto, um termo seria cunhado para esses últimos pagãos de Roma, chamados de pagãos cripto. E, ainda assim, a velha fé não desistiu e ainda metade da população do Império Ocidental era pagã, segundo algumas estimativas modernas em torno do ano 400. Portanto, os imperadores posteriores continuariam a proibir o paganismo. Arcádio e Honório, os filhos de Teodósio, continuariam a abolir os ritos pagãos. Arcádio, especialmente, proibindo que alguém fosse a um santuário ou templo pagão ou celebrasse qualquer tipo de sacrifício pagão. No Ocidente, a partir de 399 d.C., houve novamente alguma moderação em relação aos pagãos, pois Estilicão agora tinha mais influência e era religiosamente tolerante, o que testemunha a virtude e a integridade deste homem, que foi então traído de forma incrivelmente mais estúpida por Honório em 408 d.C., o que selaria o destino de Roma. No entanto, o templo ainda permaneceu fechado mesmo sob Estilicão e ritos ou sacrifícios pagãos ainda eram proibidos. No entanto, a prática de destruir antigos monumentos pagãos e belos santuários e estátuas da antiguidade continuaria. Nos primórdios da Igreja Cristã, o pai da Igreja, Agostinho de Hipona, houve tumultos religiosos que resultaram em 60 mortes na cidade de Cartago. Este suposto homem nobre da igreja, que muitas vezes é pintado de forma muito positiva, na minha opinião, clamou para que toda a superstição dos pagãos e das pagãs fosse aniquilada. É o que Deus quer, Deus comanda, Deus proclama. Após o assassinato maligno e estúpido de Honório, de um dos maiores generais que Roma já viu, ele promulgou leis antipagãs. Todas as estátuas e altares nos templos deveriam ser removidos e todos os edifícios do templo e sua renda deveriam ser apropriados pelo governo. A partir daquele momento, os templos ficariam vazios e desolados por dentro, lentamente se deteriorando, e agora começaria uma coisa feia, onde, quando um templo fosse muito danificado, por exemplo, em um terremoto, não seria mais reconstruído, mas usado como material de construção para novas igrejas. Realmente, o cristianismo conseguiu virar as pessoas contra as próprias fundações sobre as quais Roma foi construída e, se uma sociedade perde seus antigos valores, suas antigas crenças, seu antigo vigor marcial, então ela cai. Mais leis draconianas foram aprovadas por Honório que puniriam juízes e funcionários que não cumprissem as leis contra os pagãos.
Mas mesmo agora ainda muitos pagãos resistiram e aparentemente havia muitos pagãos restantes quando Honório foi forçado a revogar uma lei após um de seus melhores oficiais, que era pagão, renunciar em protesto. Após o saque de Roma em 410 d.C., muitos cristãos até mesmo reverteram para o paganismo, pois muitos pagãos daquela época culparam o cristianismo pelo saque. Eles o viram como uma punição por abandonar os antigos deuses. Isso, por sua vez, fez com que Honório e Teodósio II aprovassem ainda mais decretos antipagãos. Em 416 d.C., os pagãos não seriam mais admitidos para o serviço imperial, nem seriam permitidos receber o cargo de administrador ou juiz. Compreensivamente, agora a maioria dos pagãos não mostraria sua verdadeira fé, mas abertamente fingiriam ser cristãos, enquanto secretamente seriam pagãos cripto-adorando os antigos deuses em esconderijos secretos. O Teodósio II promulgou mais decretos tornando ilegal a conversão ao paganismo e, em 435 d.C., a pena de morte foi introduzida para qualquer pessoa que realizasse ritos e sacrifícios pagãos. Pensaria que, até agora, a velha chama do paganismo tivesse sido realmente extinta, mas ficamos surpresos ao ver que, após a morte de Teodósio II, seu sucessor Marciano foi forçado a tomar medidas drásticas contra a antiga fé, confiscando todos os bens dos pagãos, e é claro, isso não foi o suficiente, então a pena de morte foi colocada no topo. Ainda assim, o paganismo, especialmente no Ocidente, ainda não estava extinto, pois o paganismo estava profundamente entrelaçado com o Império Romano Ocidental, pois foi aqui que o Império foi criado e foi a antiga religião sobre a qual esse Império foi construído. E agora nós testemunharíamos algo realmente surpreendente. Marcelino, um general do Império Romano Ocidental, ainda era pagão. Sim, o mesmo general, amigo de Flávio Aécio, partidário de Majoriano, inimigo de Ricímero, este mesmo Marcelino era pagão. É pensado que, após a deposição de Avitus, alguns nobres romanos quiseram colocar Marcelino no trono para restaurar o paganismo. Então tivemos um interlúdio muito curto de Majoriano, um imperador que, apesar de ter sido cristão, foi muito tolerante com a antiga fé e até ordenou a proteção dos antigos templos pagãos, um testemunho do grande caráter deste nobre e heróico imperador e mais uma razão para admirá-lo. E agora pensaríamos que o paganismo acabou com a morte de Marcelino, as últimas esperanças de renascimento sendo enterradas com ele. Mas numa estranha reviravolta do destino, o imperador chegaria ao poder que seria realmente o último imperador pagão do Ocidente romano, claro, fingindo ser cristão, mas secretamente muito provavelmente sendo um pagão cripto, de acordo com algumas fontes. O nome dele era Antêmio e ele era realmente um imperador notável, que eu vejo como o último grande imperador do Império Romano Ocidental. E para tornar ainda mais estranho, ele era descendente de Procopius, um usurpador contra o imperador Valens, e este Procopius era primo de Júlio, sim, o mesmo Flavius Julianus, o último imperador pagão abertamente de Roma, sobre o qual falamos antes. O sangue pagão parece ter corrido forte naquela ramificação da família constantiniana. Antêmio fez de seu amigo próximo, Messius Fibas Severus, um filósofo pagão, praefectus urbi de Roma. Enquanto isso, Antêmio residia em Roma, como os antigos imperadores, e como os antigos imperadores pagãos, ele residia no Palácio dos Césares, para que Roma fosse, pela última vez, mais uma vez a capital do Império Ocidental e sede imperial de 467 a 472 d.C.
Mas Antêmio foi mais longe. Em algumas de suas moedas ele ordenou que fosse cunhada uma referência a Hércules e havia até mesmo rumores de que ele estava tentando reabrir o templo de Júpiter Ótimo Máximo no Monte Capitolino. O templo havia sido danificado na saque vândalo de Roma de 455 d.C. e ficou vazio e desolado sem teto desde então. No entanto, Marcelino, o general pagão, que era amigo de Antêmio e um forte apoiador dele, foi morto pouco antes da tentativa de reconquista da África na Sicília em 468 por traidores muito provavelmente pagos por Arixemere. Antêmio e Marcelino tentaram retomar a África dos Vândalos juntamente com o Império Romano do Oriente, um ato que quase teria sucesso se não fosse a completa loucura de Basiliscus, o comandante naval romano do Oriente, que foi enganado por Gaiseric e teve sua frota destruída por navios incendiários vândalos como resultado, algo sobre o qual falaremos em um episódio separado. Isso, no entanto, não foi culpa de Antêmio. Agora Aricimero sentiu-se forte o suficiente para se voltar contra este último imperador pagão secreto de Roma, este cripto-pagão que provavelmente viu a escuridão que estava por vir e queria tentar um renascimento dos velhos deuses, esperando que isso afastasse a queda que estava por vir. Assim, Aricimero marchou sobre Roma em 472 d.C., cercou a cidade que ele jurou proteger, causou morte e destruição sobre a população de Roma. Após 6 meses de cerco, a peste se espalhou, muitos cidadãos de Roma morreram nesse cerco e, após longas lutas, que merecem seu próprio vídeo, a cidade foi saqueada pelos bárbaros de Aricimero e Antêmio foi morto. Assim terminou a última tentativa de renascimento do paganismo no ano 472 d.C., muito mais tarde do que se costuma acreditar. Talvez como uma reação a essas tentativas de revivar os pagãos no oeste, foi novamente do leste onde outra rodada de leis antipagãs foi aprovada tão tarde quanto 472 pelo imperador Leão I. Esta lei impôs penalidades severas para o proprietário de qualquer propriedade que soubesse que ritos pagãos eram realizados em sua terra. Punições que iam desde a confisco de bens até a tortura e condenação a trabalhos forçados nas minas para toda a vida. Após a linha dos imperadores romanos ocidentais terminar com Júlio Nepos em 480 d.C., o último imperador legítimo do Ocidente, podemos supor que ainda havia criptopagãos que secretamente adoravam os antigos deuses em criptas escondidas, santuários subterrâneos ou mais afastados das grandes cidades no campo em antigos templos abandonados. Mas mesmo no início do quinto século depois de Cristo na cidade de Roma durante o tempo de Teodorico, ainda tínhamos pessoas participando do festival pagão do Lupercal e ainda tínhamos as pessoas abrindo o templo de Jano no pé da colina Capitolina, como testemunhado por Procopius de Cesareia quando ele estava em Roma em 1537 d.C. Eu falei sobre esses eventos em detalhes neste vídeo aqui. Quando os últimos pagãos adoravam Sol Invictus, Mithras ou Júpiter não sabemos exatamente, mas podemos supor que ainda havia alguns no final do século VI. Mas, devido ao fechamento da antiga Academia Neoplatônica de Atenas por Justiniano após o ano de 529 d.C., devido à destruição total causada pelas guerras góticas e devido à peste de Justiniano, podemos supor que seu número diminuiu ainda mais, e até agora, os novos reinos bárbaros da Europa se consolidaram e se tornaram novas potências. Mas eram reinos cristãos desde o início e, portanto, o paganismo não tinha mais lugar ali.
Assim que as antigas estruturas e instituições romanas caíram com as guerras góticas, também os últimos pagãos caíram e provavelmente já no início do século VII não havia muitos deixados para adorar os antigos deuses gregos e romanos. No entanto, eu especificamente falo sobre os deuses greco-romanos ou deuses romanos antigos aqui, como o Sol Invictus ou Mitras, e não sobre deuses nórdicos ou germânicos, pois, é claro, ainda poderíamos encontrar pagãos em séculos posteriores. Podemos ver assim que a morte do paganismo foi uma morte lenta e houve muitas tentativas de restaurar a antiga fé e é notável ver como o paganismo estava profundo e fundamentalmente enraizado, especialmente no Ocidente, particularmente nas antigas fortalezas pagãs da Itália, como Roma. E, quando descrevemos a morte lenta do paganismo, sua luta de quase 200 anos contra o cristianismo e contra a escuridão inevitável dos tempos medievais que aquela fé trouxe consigo, talvez um trecho de um poema de Dylan Thomas seja um final adequado para este vídeo. Não ceder à noite boa sem luta, a velhice deve queimar e delirar ao anoitecer, revoltar-se contra a morte da luz. Obrigado por assistir a este vídeo, queridos amigos do Império Romano, e agora você pode nos apoiar no Patreon, seja você cristão, pagão, criptopagão, adorador de Sol Invictus, de Mitras ou até mesmo de Baal ou de qualquer outro deus, todos são convidados e ficaríamos felizes em recebê-los em nossa comunidade do Patreon. Com o seu apoio, seremos capazes de criar animações e desenhos personalizados e aumentar significativamente a qualidade de produção dos nossos vídeos, e claro, você também ganhará muitos benefícios, começando por ter acesso ao nosso servidor Discord exclusivo do Patreon, escolhendo tópicos para os próximos vídeos e participando de transmissões ao vivo exclusivas. Já disse obrigado, queridos amici Imperi Romani e Benevale.